Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luísa e esse é um domingo na minha vida. Tem tempo que eu não trago um vídeo assim com ceninhas, então eu espero que vocês gostem. Domingo é o dia da semana que eu normalmente uso pra colocar minha vida em ordem. E quando eu não tenho nada pra fazer, eu também fico às vezes só deitada o dia inteiro, lendo, vendo série, etc. Mas nesse caso, nesse domingo eu tinha bastante coisa pra fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi arrumar minha cama e já ir lavar meu rosto, fazer a minha skincare diurna pra poder começar bem o dia. E aí tomar um cafezinho da manhã, né? Pra dar aquela fortalecida também. Como eu disse, eu precisava dar um jeito na minha vida, porque a minha vida tava uma zona, e logo o meu quarto tava uma zona. E a minha escrivaninha tava num estado deplorável, então eu aproveitei esse começo da manhã pra poder arrumar, fazer uma limpa na escrivaninha e deixar ela com o mínimo de coisa possível em cima, porque tinha bastante bagunça que tava aí há bastante tempo de coisas que eu fui fazendo e fui deixando na escrivaninha. Então, domingo é o dia oficial de arrumar a escrivaninha e deixar ela pronta para uma nova semana. Depois de arrumar a bagunça física, é hora de arrumar a bagunça mental. Então, eu sempre aproveito manhãs de domingo para poder organizar meu dia e a minha semana. Então, eu sempre pego essa minha caneta Muji, que é a que eu uso no planner. Se vocês quiserem ver, já tem vídeo mostrando o que tem nesse meu estojo. E eu também posso fazer um vídeo mostrando como eu me organizo certinho pra faculdade, né? Como eu tô fazendo esse semestre. Mas, enfim, o que importa é que chegou a hora de planejar a semana. Domingo é o dia que eu faço isso, né? Quando eu não faço domingo, eu faço no máximo segunda, mas eu tento fazer sempre domingo. E aí eu já vou vendo o que eu vou ter em cada dia, vou colocando essas coisas no meu calendário mensal. E depois vou organizando mais detalhadamente a semana. Então eu gosto muito de fazer to-do lists. Então, nessa minha parte semanal do planner, eu faço uma to-do list de cada dia, do que eu tenho que fazer, né? O que eu pretendo fazer. Eu anoto compromissos fixos, pra não esquecer. E também, né, as tarefas que eu quero realizar. E esse planner aí é da Arte Lusita Atelier, né, a lojinha da minha mãe. Então, se vocês tiverem interesse, ele tá disponível para compra. A única diferença é que essa capa de couro, ela é ainda um protótipo em teste, então ela não tá disponível, mas existe um outro modelo de capa, que é o que tá disponível, mas o miolo é o mesmo. Então, quem tiver interesse, Arte Lusita Atelier no Instagram. Ao longo das 2 últimas semanas, eu infelizmente fui acumulando muita matéria de toxicologia clínica, que é a disciplina que eu tô fazendo na faculdade esse semestre, e aí eu precisei tirar o domingo pra desafogar tudo isso, pra desacumular tudo. E aí eu comecei fazendo um estudo dirigido que o professor tinha passado já há 2 semanas e eu não tinha começado a fazer ainda. Na verdade, eu comecei no dia anterior e tava terminando aí nesse dia. Como vocês sabem, eu faço tudo com o meu tablet, que é o Galaxy S6 Lite, que eu comprei ele em 2020, no início da faculdade, e ele tá comigo aí até hoje, firme e forte, me ajudando em tudo que eu preciso. Ok, falei como se ele fosse uma pessoa, mas é quase isso. Enfim, recentemente eu comprei essa capa com teclado pra ele, e eu já postei um vídeo de resenha, então se você tem um tablet assim e tá pensando em uma capa com teclado, assiste lá que eu vou deixar o link aqui. E estudo dirigido finalizado. Depois eu fui no mercado porque tava faltando algumas coisas aqui em casa, principalmente milho de pipoca, como vocês podem ver que foi a metade do meu carrinho. E chegou finalmente a hora do almoço, porque eu já tava morrendo de fome. Depois do almoço eu descansei um pouco e enrolei um bocado também. Mas aí eu fui reorganizar a minha estante, porque eu tinha feito compras na Book Friday da Amazon na semana anterior e eu não tinha mais espaço pra colocar livro, então eu tava aí reorganizando algumas coisas pra ver se eu conseguia caber os livros novos na estante. E assim, spoiler, eu depois mudei toda a organização que eu tinha feito aí. Eu gosto muito de estudar por ciclos de estudo. Eu faço meio que um método Pomodoro adaptado para o que funciona melhor para mim.
Então, ao invés de fazer 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso, eu faço 50 minutos direto de foco e uma pausa um pouco maior, né, para descanso. Eu tenho esse reloginho que eu comprei na Shopee há um tempo atrás também, e ele tem uma função de temporizador. Então eu gosto de deixar essa função de temporizador ativada, coloco 50 minutos nele, e aí quando ele apita, meu ciclo terminou. E aí durante esses 50 minutos eu faço um foco imersivo total no meu estudo, para poder aproveitar ao máximo. E depois eu faço uma pausa de um tempo que eu não determino muito bem, assim, eu faço o que eu tiver, a pausa que eu tiver sentido necessário no momento. E fico, tipo, sei lá, no Instagram, vou comer alguma coisa, vou no banheiro, enfim. Eu tava com um pouco de sono aí nessa hora, eu confesso. E aí, pra não dormir, pra me dar mais energia, o que eu faço normalmente é comer um chocolatinho, igual eu tava comendo, e tomar um copão de água gelada. Eu normalmente encho esse meu copo, que tem, sei lá, uns 700 ml, de água bem gelada por ciclo. Então, a cada ciclo eu vou lá e encho o meu copo, e aí minha meta é tomar ele inteiro num ciclo, tanto pra beber mais água, quanto pra me manter, né, mais atenta aí. Sei lá, eu acho que isso me ajuda. Pode ser só impressão minha, mas, enfim, se funciona, tá ótimo. Quando eu tô nesses momentos que eu preciso focar de verdade, eu não gosto de deixar a minha luz principal ligada. Tipo assim, eu gosto de desligar a luz de teto e deixar uma vela. E a minha luminária eu gosto mais de ter uma luz amarela. Nesses momentos, não sei explicar o porquê, mas eu acho que me ajuda mais a concentrar. Enfim. Então, normalmente eu acendo uma vela, eu coloco um lo-fi calminho pra tocar, porque também me ajuda a concentrar. E eu tento eliminar as distrações, então eu deixo meu celular longe. Nesse dia, especificamente, eu tava gravando, né? Então ele tava perto, mas eu não tava mexendo nele porque ele tava gravando. Enfim, são coisas que me ajudam em momentos de desespero, onde eu preciso realmente focar e realmente estudar. Porque hoje em dia eu sinto que o meu foco diminuiu muito, em comparação com o ensino médio, por exemplo, que eu conseguia estar super focada em qualquer situação. E hoje em dia tá muito mais fácil eu me distrair do que era antes. Então eu prezo muito por esses momentos. Aí eu já tava em outro ciclo e eu tava jurando, né, que vocês estavam conseguindo ver o tempo passar no reloginho, mas a luz foi completamente contra mim, né, nada a meu favor. Mas enfim, o que eu tava fazendo aí, né, nesse final de tarde, era lendo capítulo de livro sobre intoxicação por medicamentos. Então, né, cada medicamento era um capítulo, e aí eu tava lendo cada capítulo de cada medicamento da aula que meu professor tinha dado pra ir completando as minhas anotações. Porque eu não gosto, principalmente agora que eu tô com mais tempo pra estudar, porque eu só tô fazendo uma matéria, eu evito ao máximo deixar acumular, né, matéria pra estudar perto da prova, por exemplo. Igual eu fazia com as outras matérias que eu tinha, porque não tinha muita opção, não tinha tempo pra ir estudando durante a semana, porque era muita coisa. Agora que eu tô um pouco mais tranquila, eu tô fazendo isso. Então, o professor dá a matéria, eu já vou e eu já estudo, e aí perto da prova eu só tenho que revisar. Então, se você tiver a oportunidade de fazer isso, é ótimo. Nesse caso, eu deixei acumular um pouco as coisas, mas eu tava conseguindo ainda dar conta. A minha prova é no dia 12, esse domingo, não lembro que dia era, mas eu vou colocar escrito aí na tela. Então, assim, eu tava fazendo isso de já lendo bibliografia, pra não ter que me preocupar quando estivesse chegando perto da prova. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself.
E aí depois de um dia cheio de estudos, eu fui tomar um banho relaxante pra acalmar. Uma vez por semana eu gosto de fazer isso, tipo assim, tomar um banho com uma luz apagada, com vela aromática, com um cheirinho bom e só essa iluminação secundária, assim, pra dar realmente uma acalmada, sem me preocupar com nada. Depois fui fazer a minha skincare da noite. E eu adoro esses momentinhos assim. Normalmente eu faço a unha nos fins de semana. Na verdade, quem faz é a minha irmã, porque eu tenho zero habilidade com isso, mas ela é realmente muito boa. Então, ela normalmente faz minha unha todo fim de semana, ou tipo, um fim de semana sim, um fim de semana não, depende da durabilidade do esmalte que eu tiver. E aí, esse foi um dia diferente, porque na terça-feira dessa semana eu ia dar uma aula na turma pra qual eu dou monitoria sobre tecido cartilaginoso. E aí eu quis inovar e fazer uma unha temática pra combinar com a aula que eu ia dar. Então eu fiz uma filha única de tecido cartilaginoso. Então minha irmã desenhou pra mim uns condrócitos na minha unha do dedo anelar. E eu achei que ficou a coisa mais fofa. Fui então fazer minhas marmitinhas da semana. Essa semana eu ia almoçar na faculdade em 3 dias, então eu fiz 3 marmitas. E nossa, gente, sério, esse frango ficou maravilhoso. Eu fiquei chocada com a minha capacidade de fazer um frango bom. E aí, pra encerrar o dia, fiz uma pipoca e fui assistir uma série documental que eu tô assistindo com a minha irmã. How do people do that? Okay, well, we'll play a while for a minute. How do you tune an electric piano? How do you tune an electric piano? A gente tava assistindo Get Back, a série documental dos Beatles, de como eles gravaram o álbum Let It Be, né, e fizeram a última aparição no telhado. E aí eu fui continuar os preparativos pra segunda-feira. Eu sempre gosto de deixar tudo arrumado na noite anterior, porque eu sou uma pessoa que me atraso de manhã. Então, se eu deixar pra arrumar a mochila de manhã, separar a roupa, ferrou. Então aí eu tava arrumando minha mochila, separando tudo que eu ia levar, arrumando o estojo. Eu sempre vou alternando as cores do estojo a cada semana, então domingo é o meu dia de fazer isso. Aí separei também o livro que eu ia levar pra ler essa semana na faculdade, que foi Assassinato na Casa do Pastor. Eu ainda tô lendo ele, no caso, não terminei, porque não tem muito tempo pra ler. E eu fui também separar minha roupa, sempre, mais uma vez, né, deixo ela separada no dia anterior, porque eu fico um tempão escolhendo roupa, então não existe a possibilidade de eu fazer isso segunda. Então, bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Faz tempo que eu não trago um videozinho assim nesse estilo, né? Confesso que dá um pouco de trabalho pra gravar e editar, mas quando tem um tempinho é sempre legal trazer. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui. E até a próxima!